Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Um pente fino da Controladoria Geral da União, CGU, aponta que o governo federal vem pagando de forma indevida benefício do auxílio emergencial a mais de 600 mil servidores públicos. Uma conta que tem um rombo de quase R$1 bilhão. Muitos que recebem irregularmente o benefício estão no Ceará. As informações com Carlos Alberto. Um pente fino da Controladoria Geral da União, CGU, identificou pelo menos 680.564 servidores públicos cadastrados como beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 até meados de julho. O rombo nas contas do governo federal com o desembolso indevido é de quase R$1 bilhão, de acordo com cálculos da própria CGU. Milhares de servidores públicos estaduais, municipais e federais que receberam o benefício indevidamente estão no Ceará. O mais recente levantamento da CGU mostra que aumentou em relação ao pente fino anterior, correspondente ao mês de maio, quando foram identificados 396.316 servidores cadastrados, o número de fraudes no auxílio emergencial, que foi criado para atender trabalhadores informais e desempregados nesse período da pandemia do coronavírus. A lista de 613.431 pessoas que, mesmo com salário ou benefício previdenciário, recebem o auxílio emergencial, envolve agentes públicos ativos, inativos ou pensionistas de governos estaduais, municipais e do governo do Distrito Federal. São pelo menos 14.182 pagamentos a beneficiários que constam como agentes públicos federais ou pensionistas. 52.001 pagamentos à CPF que constam como servidores militares da União, ativos ou inativos, ou pensionistas, além de 950 beneficiários que constam como funcionários de empresas estatais federais. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20. Creio, jornalista Beto Almeida, que você, os nossos ouvintes e internautas, já estão aí com várias perguntas e questionamentos diante desses números alarmantes trazidos pelo Carlos Alberto em relação a tantas irregularidades no pagamento do auxílio emergencial. Afinal de contas, é um preço alto que o governo está pagando por conta, em função de fraudes e também de uma operação mais rigorosa da própria Caixa Econômica Federal para saber quem tem direito ou não ao benefício. Se quase R$1 bilhão foram destinados a pagamentos irregulares a servidores públicos, imagina, Beto Almeida, como esse dinheiro faria a diferença na vida das pessoas que estão precisando e até hoje não conseguiram entrar no cadastro para receber o benefício do auxílio emergencial tão necessário, tão importante para melhorar as condições de vida da população mais pobre, principalmente de quem perdeu toda a renda nesse período da pandemia do coronavírus. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, o auxílio emergencial, a primeira parcela dele começou a ser paga em abril, tá? Quando chegou no mês de maio, a gente já começou a ter, então, as primeiras informações exatamente de fraudes no sistema, onde pessoas que não deveriam estar recebendo auxílio emergencial, incluindo servidores da ativa, inativos, policiais militares, gente do exército, enfim, tava lá. Sabe quanto? Eu fui aqui atrás, enquanto você lia, eu fui atrás dos números. Em maio, a CGU divulgou, Luzenor, que tinham 396.316 servidores cadastrados. Naquela época já era um prejuízo de quase 280 milhões de reais. Esses dados que nós temos hoje agora, Luzenor, mostra que triplicou o número de servidores que estão recebendo auxílio emergencial indevidamente. Ou seja, o governo federal e também os estaduais e os municipais, seja lá quem for, não adotaram as medidas que anunciaram, não mostraram esforço, Luzenor, para fazer essa correção e principalmente fazer justiça. Quando eu digo fazer justiça, Luzenor, é devolver esse dinheiro e cadastrar pessoas que efetivamente precisam receber o auxílio emergencial. Porque não se engane não, Luzenor, ainda tem muito trabalhador informal,
trabalhador autônomo que até hoje tem tido negado o pedido do auxílio emergencial. Verdade, Beto Almeida, eu tenho recebido mensagem de ouvintes e internautas justamente com essa queixa. O que fazer diante dessa situação? Que o pedido do auxílio emergencial é feito ou foi feito ainda no mês de abril e até hoje essas pessoas ainda não conseguiram o aval do governo federal para receber esse benefício de R$600. De um lado, Beto, tem fraude, tem irregularidade, tem erros e falhas do governo federal para fiscalizar, porque se você diz que no mês de março eram 200 e tantos mil beneficiários... Maio, que receberam indevidamente o auxílio emergencial, passados mais 2 meses, esse número, ao invés de cair, a partir do momento que deveriam ter sido feitas várias investigações do ponto de vista da Controladoria Geral da União ou dos órgãos de fiscalização do governo federal, para excluir quem estava recebendo indevidamente e, ao mesmo tempo, cobrar de quem ilegalmente colocou o dinheiro no bolso. Ao invés dessa ferramenta ser aperfeiçoada, nós continuamos tendo muitas irregularidades e um rombo. Quando a gente fala numa cifra de R$1 bilhão, dava para pagar, vamos converter 600 mil pessoas aí, Beto Almeida, que precisam desse dinheiro. Exatamente. E olha só, eu também... E muitas pessoas nesse perfil aí da CGU, aqui no Ceará, que receberam no serviço público esse dinheiro de forma ilegal. Tem muita gente, pelo jeito, recebendo, Luziano. E olha só, eu tive a curiosidade de olhar aqui, quanto é que foi recuperado finalmente? Porque lembra que abriu-se um site lá para que o próprio servidor que recebeu irregularmente fosse lá, preenchesse esse formulário, fizesse a devolução? Segundo a própria CGU, até o momento, Luziano, até pelo menos em meados do mês de julho, apenas R$78 milhões em auxílios pagos indevidamente foram devolvidos aos cofres da União. Muito pouco diante do que foi desviado. Eu diria, Luziano, que isso daí não é só uma fraude, não. Fraude, além de fraude, é roubo mesmo. Porque você está tirando dinheiro, na realidade, de quem precisa. São 7h25, como o assunto é auxílio emergencial, Beto Almeida, e o auxílio emergencial está na agenda econômica do governo federal e se converte também para a agenda política. O auxílio emergencial pago a mais de 62 milhões de brasileiros que perderam a renda nesse período de pandemia da Covid-19, turbinou a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que tem nesse momento os melhores índices de aprovação do governo desde a posse no dia 1º de janeiro de 2019. Os números da pesquisa do Instituto Datafolha, divulgados nesta sexta-feira, mostram que 37% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom, enquanto 34% classificam de ruim ou péssimo. A pesquisa do mês de junho, realizada entre os dias 23 e 24, apontava uma aprovação de 32% e uma rejeição de 44%. Ou seja, Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro ganhou 5 pontos de popularidade e a rejeição caiu 10 pontos. A pesquisa do Instituto Datafolha não encontra no auxílio emergencial a justificativa mais convincente para esse crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma leitura, Beto Almeida, aí entra a obviedade. Quanto mais estabilidade tem o trabalhador, principalmente dentro de casa, e nesse período da pandemia, o dinheiro do auxílio emergencial está dando essa tranquilidade a milhões de brasileiros, a milhares de cearenses, justifica-se, Beto, nesses números do auxílio emergencial, a guinada que o presidente Jair Bolsonaro está dando em relação à recuperação da popularidade e até mesmo agregando o apoio de outros segmentos do eleitorado que estavam no outro lado, principalmente na região Nordeste, nas eleições de 2018. Exatamente, Luciano. E aí é o seguinte, os números revelam que o auxílio emergencial chegou na ponta. Aquilo que a gente disse, o processo de distribuição de renda que foi feito sem intermediação, caindo direto na conta das pessoas, mesmo com essas fraudes, mesmo com esses desvios, e isso já mostra essa repercussão, esse resultado que é positivo para o presidente Jair Bolsonaro, inclusive em regiões onde tradicionalmente ele estava e vinha tendo dificuldades, como é o caso aqui da região Nordeste e da região Norte. E olha só, isso daí está gerando inclusive um conflito entre uma parte da equipe do governo Bolsonaro, que quer que ele continue investindo nesses programas sociais e, principalmente, dizendo, abra créditos suplementares
para obras federais, porque obras também dão resultado, mostra que o governo está atuando, e a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que diz o seguinte, que o governo não pode cair nessa tentação, nas palavras do Paulo Guedes, de querer extrapolar o teto de gastos por conta de ministros que ele chamou de fura-teto, porque tem preocupação. E aí tem um detalhe, quem vai ganhar nessa história? Eu não tenho dúvida. Vai ganhar ministros como Tarcísio Freitas, da infraestrutura, vai ganhar o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, porque eles sabem que o caminho para um governo se tornar popular, Luzenu, é obras e verbas. Não tem conversa. Você fala sobre a região Nordeste e a pesquisa do Instituto Datafolha revela também que a região Nordeste, que em 2018 deu a menor votação ao então candidato Jair Bolsonaro, se comparada com as demais regiões, inverteu a curva de rejeição do hoje presidente Jair Bolsonaro e o contempla com melhores índices de aceitação popular. De acordo com o Instituto Datafolha, a rejeição a Bolsonaro na região Nordeste caiu de 52% para 35%. E para 33% dos nordestinos, jornalista Beto Almeida, o governo é avaliado como ótimo ou bom. Lembre-se que é aqui no Nordeste, onde nós temos uma rejeição maior ao presidente Jair Bolsonaro, por conta da popularidade angariada pelo então presidente Lula, pela sucessora Dilma Rousseff, que com o programa de Bolsa Família, contemplando aí milhões de pessoas na região Nordeste, acabaram ganhando mais popularidade. E aí, confirmando o que você acabara de falar, né? Com dinheiro no bolso, com distribuição de renda, com garantia de que na cozinha tem o que comer, os brasileiros fazem a avaliação do governo mais pelo aspecto econômico e social e menos pelo viés político, partidário e ideológico. Mas é sempre assim, Luzenu. Olha, o eleitor, ele tem a preocupação de ver como é que está a sua vida. Se ela está melhorando, foi assim no governo nos 13 anos de governo petista, mesmo com todas aquelas denúncias de irregularidades no governo, mas as pessoas vinham sentindo que a vida estava melhorando. Daí os altos índices de popularidade. Segundo o Instituto Datafolha, entre os beneficiários do auxílio emergencial na região Nordeste, 42% acham o presidente Jair Bolsonaro ótimo e bom. E entre os que não receberam ou não recebem o benefício, 36% têm o mesmo conceito. O Instituto Datafolha ouviu por telefone entre os últimos dias 11 e 12 de agosto 2.065 pessoas. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E daqui a pouco no bate-papo político, Beto? Vamos conversar sobre movimentação aqui na Assembleia Legislativa e o deputado André Fernandes. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. Foi lido nessa quinta-feira na Assembleia Legislativa o texto do projeto de resolução que institui uma pena com suspensão de mandato por 30 dias do deputado estadual André Fernandes por quebra de decoro parlamentar. As informações agora com Carlos Silva. A Assembleia Legislativa adiou nessa quinta-feira, por falta de quórum, a votação do projeto de resolução que suspende o mandato por 30 dias por quebra de decoro parlamentar do deputado estadual André Fernandes, do Republicanos. Após uma sequência de sessões que começou às 9h30, a mesa diretora decidiu, às 18h10, suspender os trabalhos em plenário devido à ausência de parlamentares. O pedido de verificação de quórum foi feito pelo líder do PSL, Renato Roseno. O deputado André Fernandes responde a um processo do Conselho de Ética Parlamentar por ter acusado o colega Nezinho Farias, do PDT, por suposto envolvimento com facções criminosas. Concordo com André disse Silvana, que é vítima de perseguição, que nunca fez a acusação e criticou aqui, o Ministério Público Estadual por, segundo ele, vazar o seu pedido para investigar o deputado Nezinho Farias por possíveis ligações com grupos criminosos. André chegou a pedir desculpas a Nezinho, mas mesmo assim, o Conselho de Ética aceitou ações do PSDB e PDT por quebra de decoro parlamentar.
André Fernandes cobrou também que a mesma agilidade para investigá-lo seja dada em relação aos deputados estaduais Bruno Gonçalves, que apareceu em uma conversa gravada falando sobre um esquema de compra de apoio político para reeleger a mãe Marta, vereadora em Fortaleza, e contra os deputados Osmar Baquite e Leonardo Araújo, envolvidos em acusações e agressões verbais dentro do plenário do Legislativo. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7 horas e 35 minutos. Jornalista Beto Almeida, essa novela envolvendo o deputado estadual André Fernandes tem mais um capítulo e parece-me que está chegando à reta final com a leitura desse projeto de resolução que institui a pena com a suspensão de mandato por 30 dias como punição por conta do decoro parlamentar, como relatou o nosso repórter Carlos Silva. Houve ontem mais uma sessão de discussões, de debates. O próprio André Fernandes voltou a dizer que estava sendo vítima de perseguição, questionou por que a Assembleia Legislativa não dava tanta agilidade ao julgamento de outros casos envolvendo parlamentares, como Osmar Baquite, Leonardo Araújo e também Bruno Gonçalves. O presidente da mesa diretora, José Sarto, respondeu a André Fernandes dizendo que todo o processo legislativo tem o trâmite, que esse trâmite estão sendo esses processos contra os deputados, nesse momento não é nem processo, mas todos os casos estão sendo apreciados do mesmo jeito que foi apreciado essa denúncia envolvendo o deputado estadual André Fernandes. Luzenor, olha, o próprio deputado André Fernandes começou a deixar muito claro a estratégia de defesa que ele vai fazer, logicamente, no dia da votação, tá certo? E qual é essa estratégia? Ele votou favorável à votação aberta. Ele sabe, de antemão, o André Fernandes, que as chances de ele, por exemplo, ser absolvido, de não ter um mandato suspenso, se essa votação fosse fechada, secreta, seriam muito maiores. Os deputados não iriam se expor. Inclusive, por exemplo, parlamentares da própria bancada do PDT, que não tem, por exemplo, interesse, até pela questão do espírito de corpo mesmo, que prevalece dentro de uma casa legislativa, não tem interesse de expor mais adiante, Luciano, outros casos, como você bem citou, como é o caso do deputado Osmar Baquite, por exemplo, como é o caso do deputado aí do futuro, que esse processo vai também ser apreciado na Assembleia, no caso do Bruno Gonçalves, também, mas como a votação é aberta e ele sabia que nesse caso ia ser inevitável, porque há o entendimento de que como a votação foi aberta lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, há o entendimento de que no plenário também deveria ser aberto. Então qual é a estratégia dele? Ele deixou claro, ele disse, voto aberto porque quero ver como é que a Assembleia Legislativa vai, ou seja, a composição dos demais parlamentares, vai se comportar na votação, quando também houver, no caso, a votação aí para o caso daquela briga do Leonardo Araújo com o deputado pedetista Osmar Baquite e outros futuros casos. O que ele quer, na realidade, Zeno, é colocar a Assembleia na parede, literalmente, criar uma saia justa, para dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui a motivação que está havendo é perseguição política. Porque há 2 pesos e 2 medidas. Ele já tem feito isso nas redes sociais, claramente. O deputado José Sarto foi perguntado, que é o presidente da Assembleia Legislativa, quando seria essa votação. Está prevista de antemão para a próxima quinta-feira, dia 20. O deputado respondeu o seguinte, que vai analisar com a assessoria jurídica da Casa se todas as condições legais estão dadas para que haja essa votação. Isso quer dizer o quê? Que, na realidade, é uma maneira que o Sarto encontrou de que essa votação pode ocorrer na quinta ou não, mas dificilmente isso mudará, Luciano, por exemplo, de aberta para secreta, que esse entendimento já está fechado. São 7 horas e 38 minutos. Fazer um intervalo rapidinho aqui, Beto Almeida, para registro dos nossos ouvintes que estão no interior do Ceará e na região metropolitana de Fortaleza e nos mandam mensagens, tanto pelas nossas redes sociais do Ceará agora, quanto para o nosso WhatsApp 085 992734353. Você pode mandar aqui a sua mensagem, repetindo o nosso WhatsApp 085 99273
4353. Foi assim, Beto Almeida, que fez o Kleber Cavalcante, radialista ali em Chorozinho. Ele nos mandou uma mensagem dizendo que a Dona Maria, que mora na rua João Paulo II, em Chorozinho, é ouvinte assídua do jornal Alerta Geral. Dona Maria, bom dia, um bom café da manhã pra senhora. Tem mais, Beto Almeida? Tem. Um bom dia aqui também pra Rosa Bandeira de Piquet Carneiro, dizendo o nosso ouvinte, o Carlos Prudente Almeida aí, meu conterrâneo de nome aí, em Senador Pompeu, tá na escuta também. A Aglaê de Andrade. Primeira vez que eu escuto um conterrâneo pelo sobrenome. Pentecostes. Eu pensava que conterrâneo, Beto Almeida, não, era mas geograficamente. Não, brincando. Mas Pentecoste, a Aglaê de Andrade nos ouvindo. E o Edmilson Lima tá em Guaraciaba do Norte, viu? Pois é, Beto Almeida. A Marlene Lima manda aqui um registro dizendo que hoje está ouvindo o Alerta Geral nessas comemorações dos 231 anos de emancipação política e 164 anos de elevação de Quixeramobim à condição de cidade. Então aí, a todos os ouvintes que nos acompanham em Quixeramobim, terra de Antônio Conselheiro, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Em Quixeramobim nós temos a FM 104.9 transmitindo o Alerta Geral. Adeilson Ferreira, ele está em Vaze Alegre, terra do nosso Júnior, Dr. Júnior Beto Almeida, que é advogado e que comanda a FM 104.3.9, a FM 104.9 em Vaze Alegre. O Mazinha está em Barreira, Lagoa Nova, ouvindo o Alerta Geral. Tem mais aqui, Lucila Roberto, você já fez o registro, Beto? Em Araripe, na região do Cariri. O Hélio Lopes em Itatira. E mais, Idalci Pires está na Fazenda Recife, em Umirim. Você sabe qual é a rádio que chega lá em Umirim, Beto Almeida? Não, Luzidor. É a nossa FM Caxitoré, FM 91. Mas além disso, Beto, hoje todos os nossos ouvintes internautas têm acesso a qualquer uma das nossas emissoras de rádio pelos nossos aplicativos e pelas redes sociais do Ceará Agora. Liga na internet que tem o nosso som, o nosso sinal indo mundo afora. E ainda pode nos acompanhar aqui, né, pelo Facebook do jornal do Ceará Agora. É só acessar lá, a gente está ao vivo. 7h41, você nos antecipou aqui a informação sobre o deputado federal Heitor Freire, que esteve com o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, em um encontro registrado pelo nosso correspondente Alverne Lacerda, da região dos Inhamuns. Pois é, na realidade é o seguinte, essa conversa, né, do deputado Heitor Freire com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, Luciano, teve, entre outros propósitos, ele solicitar, por exemplo, a questão de mais um colégio militar aqui para o estado do Ceará, na região dos Inhamuns, como o Alverne já falou, mas, lógico, que entrou política. O Hamilton Mourão, Luciano, ele é filiado ao PRTB. O Heitor Freire, pelo jeito, quebrou aquele acordo nacional que existia lá do PSL para apoiar Capitão Wagner aqui. Ele está cada vez mais entusiasmado, o deputado Heitor Freire, de que ele deverá sair mesmo candidato a prefeito em Fortaleza. Não é ainda uma coisa batida, até porque ele tem dificuldade nessa formação de alianças. Então, nessa conversa com o general Hamilton Mourão, ele pediu a indicação de um vice do PRTB aqui em Fortaleza, por exemplo, para ser o vice dele. O vice. Para que o Hamilton Mourão o ajude nessa tarefa de indicar um vice do partido. Na realidade, é uma tentativa aí, Luciano, de aproximação, sem sombra de dúvida, com o bolsonarismo, com o governo Bolsonaro, e principalmente ao pedir essa ajuda ao Hamilton Mourão. Mas isso mostra claramente uma quebra de acordo que existe nas executivas nacionais do PSL com o PROS, de quebra de apoiar acordo. O deputado federal Heitor Freire até hoje não falou sobre esse acordo, né? Aliados do Capitão Wagner mas dizem que tem um acordo nacional para o PSL subir no palanque, compor a aliança aqui em Fortaleza na disputa pela prefeitura de Fortaleza com o Capitão Wagner. Exatamente. Jornalista Beto Almeida, o deputado federal Domingos Neto, está pedindo licença do mandato. Uma informação que surpreende os bastidores políticos. Quais razões o levam a se afastar temporariamente da atividade em Brasília? Pois é, ele surpreendeu de fato, Luciano, ao anunciar essa licença de 120 dias. Ele diz que é por motivos particulares, está abrindo então vaga na Câmara Federal para que o pastor Ronaldo Martins, tá, que era do PRB e hoje é Republicanos,
pastor que foi eleito com mais, aliás, que tirou mais de 101 mil votos. Peraí, não Beto, conseguiu. fazer uma correção, Beto Almeida. Você disse que era PRB que Virou tem como Republicanos. sucedâneo o Republicanos. O PRB virou Republicanos, fazia parte dessa coligação na eleição passada. Então, com essa licença do Domingos Filho, o Ronaldo Martins assume, então, esse mandato temporariamente de 4 meses. Qual é a justificativa que você me perguntou, dada pelo deputado o Domingos Neto? Ele disse que quer se dedicar, nesse período, ao fortalecimento das candidaturas do PSD no estado do Ceará como um todo, com foco principalmente, lógico, para a mãe dele, a deputada estadual Patrícia Aguiar, que é pré-candidata lá na prefeitura de Itauá, mas também para reforçar uma parceria, de um acordo lá na disputa pela prefeitura de Iguatu. Lá é o seguinte, o Republicanos passa então a apoiar a reeleição do Edinaldo Lavor. E aí, fechada essa parceria, ele diz que é isso, só tem um detalhe. O Ronaldo Martins diz, olha, não entra, a gente aceita fazer esses acordos, essas parcerias com o PSD em todos os municípios, menos Fortaleza. Fortaleza já está selado, o acordo lá, o apoio continua sendo Capitão Wagner. Lembrando que até esse momento, o PSD de Domingos Neto e Domingos Filho apoia a coligação de Roberto Cláudio. Então esse acordo aí fica restrito aos municípios do Beto interior Almeida, do estado. se esse argumento do deputado Domingos Neto de sair para se dedicar à campanha eleitoral, que é um argumento que está sendo utilizado por outros deputados federais, mas nós temos hoje uma agenda sendo cumprida, principalmente de forma virtual, e a campanha também vai ser virtual. Há uma justificativa para a ausência do mandato parlamentar? Falo tanto do deputado Domingos Neto como de outros que também estão adotando essa mesma postura. Parece-me que por trás dessa articulação deve ter outra motivação. Outra motivação do ponto de vista político, eleitoral, como fica o PSD. O PSD aqui é ligado mesmo, pelo menos pelas declarações do presidente da Executiva Regional, Domingos Filho, ao governador Camilo Santana, tem cargos no governo do estado, tem aliança com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. No cenário nacional, o PSD integra a base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Suzano, eu creio que o forte mesmo dessa decisão do deputado Domingos Neto seja a questão da eleição da mãe Patrícia Aguiar em Sobral. A campanha não vai ser uma campanha... Em Itauá, Beto Almeida. Em Itauá. Não vai ser algo fácil assim, vai ser uma decisão que ele precisa estar de corpo e alma lá. E outra coisa, Zeno, fortalecer realmente, você diz assim, olha, a campanha vai ser virtual. Eu digo isso, vai ser virtual nas grandes cidades, Zeno. No interior, nos municípios menores, a campanha vai ser no seu velho estilo tradicional do corpo a corpo, não tenha dúvida. 7h47, tempo estourado. Amanhã é dia do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muitas dúvidas encaminhadas pelos nossos ouvintes e respostas aqui no Alerta Geral com a presença do professor Tiago Albuquerque. A você, jornalista Beto Almeida, nosso bom dia, o nosso muito obrigado a você, ouvinte internauta. Um bom dia, bom fim de semana e até segunda.